mais. Amém? Ele sabe o momento da alimentação da palavra de Deus. É o momento em que as vidas são edificadas. É o momento onde nós recebemos transformação, onde recebemos renovação. Então ele traz alguns programas, algumas atividades que nos fazem mover de um lado para o outro lado, para podermos ficar um pouco distraídos naquilo que é a palavra do Senhor. Que o que a gente ensina na igreja, nós podemos às vezes não levar em consideração, mas a Bíblia que a gente prega, que a gente usa para ensinar, dentro dela contém a vida do ser humano. Amém? A sua vida está dentro da Bíblia. Os propósitos que você tem que viver na terra já estão dentro da palavra de Deus. E você pode não perceber isso, e você pode não levar isso em consideração, mas esta é a realidade. Este meu sobrinho, o mundo puxou ele, o mundo governou a vida dele, o mundo colocou ele nas bebidas, no consumo de suruma e outras drogas. E acontece que aquilo foi arruinando a vida dele, e ele começa a se sentir, acredito eu, rejeitado. Amém? E quando ele se sente rejeitado, em alguns momentos, algumas repreensões da avó, porque o pai também já perdeu a vida, então ele considerava isso provavelmente como se fosse ameaça e rejeição na família. Então decide comprar o comprimido de Ratex, ele toma. Amém? E começa a comunicar na zona que eu é que morrer, porque já tomei comprimido. As pessoas olhavam aquilo como se fosse uma brincadeira, porque era antes de agir. Então aquilo começou a agir, 20 e tal, e não tiveram como dar os primeiros socorros, tentaram o que puderam tentar, mas quando o levaram para o hospital, ele acabou perdendo a vida. E assim que estamos a falar nesta manhã, está a acontecer o funeral dele. Amém? É por isso que ela estava a chorar, porque um jovem, eu primo que estava sempre juntos na beira, brincávamos juntos, estava sempre em casa dos meus pais. Então ela está a chorar, e aquilo é uma coisa muito triste. Eu quero deixar o apelo, irmãos, você que está a brincar até agora com o mundo, a Bíblia diz que o diabo não veio senão para roubar, destruir e matar. Amém? São 3 objetivos do Satanás: roubar o seu intelecto, a sua inteligência, o seu entendimento, a capacidade de compreender as coisas de Deus. Ele te tira isso. E depois ele vai começar a destruir a sua alma. E no fim, o seu corpo vai morrer. Aleluia. Então nós temos que ter muito cuidado com as nossas próprias vidas. Deus, Ele nos concede anos de vida. Pode dar 80, 90, 100 anos. A graça de Deus pode levar até lá. Mas você, como ser humano, é responsável por cuidar de si mesmo. Amém? A Bíblia diz que todas as concupiscências da carne não devem ser obedecidas por nós que somos cristãos. O desejo da carne nos leva muito mais fora da presença de Deus. É por isso que logo há uma necessidade da igreja ficar alerta, orar sem cessar e vigiar. Porque o Satanás, irmãos, ele não vai aparecer como ser humano, digamos como
um animal de 7 chifres, ou 14 chifres, 7 cabeças, não sei com quantos lados, a andarem e vir em sua direção. Agora ele usa o intelecto humano para poder te corromper e te matar. Amém? Então são várias coisas que nós vivemos que não podem nos levar à morte. Então ele morreu. Em outras palavras, cada um de nós faz as suas escolhas. Amém? Veja o que você escolhe e pense no tipo de vida que você deseja viver. Aleluia. E eu não quero que a igreja fique triste, porque todos nós um dia vamos partir. Aleluia. Todos nós que estamos aqui, um dia partiremos. Só ninguém sabe dizer como e quando. Aleluia. Mas um dia nós partiremos. Ah, pastor, então por que há necessidade de a gente adorar a Deus, se depois nós vamos morrer? Amém? Aqueles que moram em Cristo Jesus, a Bíblia diz que esses têm uma esperança. Esses no último dia, quando a trombeta soar, quando a trombeta tocar, você vai ressuscitar. Aleluia. Você vai ressuscitar. E você vai ter atribuído um novo corpo. Um corpo transformado, que vai te habilitar, que vai te provar que você possa herdar o reino dos céus e estar juntamente com Cristo. É lá onde você vai cantar, é lá onde você vai louvar, é lá onde você vai adorar o seu Deus. Esse Deus que você adora hoje aqui não vai parar depois da morte. Depois da morte, se você tem a graça de salvação, também continuará adorando o seu. Amém? Eu queria pregar, mas a minha mente rejeita pregar. Amém? Eu queria pregar, mas a minha mente até agora está a recitar eu pregar. Então eu trouxe esse caderno comigo. Este caderno aqui é como se fosse um notebook para mim. Tem muitas informações. E tem muitos estudos neste caderno. Amém? Esse estudo que eu quero tentar trazer aqui, eu quero trazer uma coisa para esse estudo. Eu escrevi esse estudo dia 15 de fevereiro de 2015. Já tem 11 anos este estudo. Mas preguei só uma vez que eu ensinei. Amém? Eu só ensinei este tema uma vez, desde que eu escrevi. Então, quando eu soube que hoje não vamos ter culto lá em Beco, eu procurei um tema para pregar, mas não está aparecendo. Então eu lembrei deste caderno e fui encontrar esse tema aqui. Eu disse, então, esse tema é muito importante para eu partilhar com os irmãos como se fosse um estudo. Eu não sou professor, mas provavelmente posso ter dom de ensinar. Eu quero te encorajar que você esteja atento para podermos caminhar juntos. Aleluia. Aleluia. Eu na sexta-feira esteve pregando aqui e eu falava do Timóteo. Em segundas cartas aos Timóteos, no capítulo 4, quando nós começamos no versículo 1, temos ali o apóstolo Paulo escrevendo exclusivamente para o seu filho na fé. E o filho na fé de Paulo chama-se Timóteo. Amém? Ele tinha outros companheiros da viagem, como Silas, foi um deles. Amém? Como Epafroditos, foi um deles. Mas ele escreve para Timóteo em especial, no capítulo 4 de 2 Timóteo, ele diz assim: eu te conjuro diante de Deus, aquele que vai julgar os vivos e os mortos, que pregue
Evangelho. Ele diz aqui, insista em pregar. Dentro do templo e fora do templo. Ensine, educa, repreenda e exorte. Porque chegarão dias em que as pessoas não vão suportar ouvir a verdadeira palavra de Deus, escutar o verdadeiro ensinamento, receber a verdadeira doutrina de Cristo. Por esta razão, eles vão começar a organizar mestres, organizar professores, para poderem falar aquilo que eles querem ouvir. Amém? Porque os seus ouvidos terão comissão. Os ouvidos deles vão ter comissão, coceiras, de querer ouvir mais, mas não ouvir a palavra de Deus, não escutar a verdadeira doutrina de Cristo, mas sim ouvir fábulas, ouvir histórias. Então, Timóteo, eu conheço que este tempo vai chegar. Então, pregue o Evangelho, ensine e cumpra com a sua tarefa de evangelista. Aleluia. Eu acredito que todos nós aqui podemos ser evangelistas. Amém? Podemos ser evangelistas com uma capacidade para podermos anunciar o Evangelho de Cristo. Amém? Eu quero trazer aqui como tema deste estudo que eu escrevi no dia 15 de fevereiro. Está sendo pregado hoje, no dia 11 de fevereiro. Amém? Eu gostei desta coincidência. Eu entendi que Deus quer falar com a sua vida e Deus quer te levar para uma outra dimensão espiritual. Eu quero que você me empreste a sua audição. Amém? Me empreste os seus ouvidos e você escute o que Deus irá falar. Neste tema, revelação, eu tentei trazer aqui o significado, a definição da palavra revelação. O que diz consiste em descortinar. O que significa descortinar? Significa revelar ou desvendar. Aleluia. Procurar clarear aquilo que está no oculto e trazer para a superfície. Amém? Para que vocês possam ver e entender o que está acontecendo. Então, isto é a revelação. Então, a revelação é o processo pelo qual Deus tornou visão, né? Deixa eu pôr isso. Revelação é o processo pelo qual Deus tornou conhecimento de si mesmo, das suas obras e da sua vontade, assim como o conteúdo deste próprio conhecimento notório aos homens. Quando nós falamos do processo de revelação, pelo qual Deus tornou conhecimento de si mesmo, o que significa que Deus não precisou que alguém pudesse aparecer para lhe apresentar que este é Deus. Amém? Deus não precisou de alguém como intermediário para aparecer e dizer que este é Deus. Mas quando nós olhamos para o Novo Testamento, no que concerne a vida de Jesus Cristo, ao seu nascimento, nós temos ali um processo de um homem que foi o precursor de Jesus. Este homem se chama João Batista. Amém? Quando o tempo seca, a Bíblia diz que o anjo Gabriel visita uma mulher de nome Isabel. Isabel era uma mulher de seus 80 e tal anos. Já estava numa idade que não devia mais dar filhos. Mas Deus teve os seus propósitos. Ele queria que o homem pudesse nascer de Isabel, para que este homem fosse transformado, usado como vaso, para preparar a vinda ou nascimento de Jesus. Amém? E quando Zacarias entra no templo,
de Deus aparece a Zacarias e diz que a sua mulher, Isabel, vai conceber. E quando ela conceber, vai nascer um filho. E você vai dar o nome a essa criança, João. Aleluia. Amém. Isso não importa? Não. Não importa. Deus, ao menos, já nos preparou. O anjo aparece a Zacarias. Diz que a sua esposa, Isabel, ela vai conceber. Ela vai dar um filho, um varão. E você vai dar o nome desta criança, João Batista. Amém? Amém. Zacarias duvida a promessa de Deus. E o que Deus fez para o bem do plano dele, Zacarias tornou mudo. Fica mudo no tempo. E Zacarias, quando começa a sair para fora, onde nós estávamos esperando, porque naquela época era complicado. Nós tínhamos um processo do templo, que tínhamos o atrito e a parte de fora, tínhamos o lugar santo e o lugar santo dos santos. Tem um lugar santíssimo. Amém? Amém. E os sacerdotes deviam caminhar até o lugar santíssimo. E devia se amarrar uma corda no pé para poder puxar e haver comunicação. Se ele estiver vivo, vai responder que eu estou vivo. Amém? Amém. Porque na época era complicado você entrar no templo quando você tem pecado. Você morria na hora. Mas agora vocês têm graça. Amém? Amém. Eu também tenho graça de pregar esse evangelho. Mesmo sendo homem com as minhas falhas, Deus me usa assim como usa. Amém? Amém. Então aquela coisa estava amarrada. E o anjo do Senhor aparece a ele e deu essas promessas. Ele começa a duvidar da promessa de Deus. E o anjo disse, você a partir de agora não vai falar mais. Quando ele saiu do templo, as pessoas como sempre queriam ouvir novidades. O que Deus falou para nós? É para nos abençoar? É para sarar nossa terra? Qual é a informação que você traz do tempo depois desse encontro com o Senhor? Zacarias não tinha voz. Começou. E a informação ficou assim. Ninguém entendeu, ninguém sabe o que Deus falou com Zacarias. Até que Isabel concebeu. E a gravidez começou a crescer. Quando ela atinge uns 6 meses, a Bíblia diz que o mesmo anjo vai ao encontro de uma virgem chamada Maria. E chega a Maria e diz, você é bem-aventurado. Você é agraciado. Aleluia. Amém. Então você vai ser usado pelo Espírito Santo. Vais conceber. E vais dar à luz um filho. Este filho será chamado Jesus de Nazaré. Este será o Salvador de toda a humanidade. Aleluia. Amém. Um dia, a Maria já grávida sai ao encontro de Isabel. Porque essas pessoas eram primas, eram famílias. Irmão, muitas vezes Deus, ele opera no meio de uma certa família. Entenda isto. Muitas vezes Deus, ele opera no meio de uma certa família. Quando ele levanta alguém da família, porque ele sabe que tem homens da mesma família que vão acompanhar a visão, que vão ajudar o ministério. Amém? Amém. As crianças se saúdam no ventre. Ficaram alegres, entenderam o sinal e o propósito que Deus tinha. E a Bíblia diz que quando João Batista nasce, depois de algum tempo também Jesus nasce. Amém? Amém. E João Batista tinha a missão de preparar o caminho de quem? De Jesus. E ele começa a pregar o reino de Deus. E ele diz, arrependei-vos dos vossos pecados. Porque é chegado até vós o reino de Deus. Prepare as vossas veredas. Amém? Amém. Então, aqui eu estou a citar para poder perceber a igreja que Jesus ele teve um precursor. Teve alguém que saiu para apresentar a ele como filho de Deus. Amém? Amém. Inclusive em João 1, quando você lê a Bíblia, lá para versículos 29 em diante, até 40 alguma coisa, você há de ver João Batista
Jesus andava no Rio Jordão. Aproximando João Batista, estava fazendo o seu ministério. Estava batizando as pessoas. João Batista, quando vê Jesus, ele para. Ele apresenta: aquele é o Cordeiro. Vamos, igreja. Aquele é o Cordeiro de Deus. Eu disse que eu tentar ensinar, não sou professor, não é? Então vamos falar juntos. João Batista parou o seu ministério de batizar. E ele apresenta Jesus, dizendo: aquele é o Cordeiro. Assim ele se apresenta, através do conhecimento que ele teve na revelação, e se torna notório que ele é o próprio Deus. Ele não precisa que alguém viesse diante dele para dizer que este aqui é Deus, mas ele mesmo por si tornou Deus. Amém? Amém. Por quê? Esta é a questão que eu vou colocar, ou você pode colocar: por que ele torna Deus? Ele é o Deus de cria? É o Deus da cria? Ele é o dono do universo. Ele não consultou ninguém para criar o universo. Ele é o Criador. Ele é quem nos dá a vida. Ele que criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Então ele não precisa que alguém apareça para dizer que este é Deus. Aleluia. Amém. Então, através disso, ele trouxe este conhecimento até aos homens. Amém? Amém. É porque nós hoje temos a capacidade de podermos compreender e entendermos Deus. Se você está aqui porque a sua mente, a sua consciência testifica a existência de um Deus vivo, a existência daquele que criou os céus e a terra, a existência daquele que é o dono da vida, a existência daquele que te concede a graça para estar dormindo, acordar e andar. Então ele é Deus. Aleluia. Ele não precisa que alguém venha para lhe apresentar. Ele não quer que alguém levanta para querer por ele. Ele mesmo é quem faz tudo o que ele deseja, mediante a sua vontade. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Então nós estamos a dizer que o processo da revelação, pelo qual Deus tornou conhecido de si mesmo e das suas obras, como que você poderá entender acerca de Deus? Nós temos vários versículos que mencionam como Deus criara o mundo todo. Amém? Amém. Mas em Salmos 19, tem uma mensagem ali muito benéfica. Quem abre o Salmo 19? Tem uma mensagem em Salmo 19 que nós precisamos trazer. Abra a vida em 5 aí, não é agora. Quero trazer ali alguns fatos. Esses fatos vão nos ajudar a compreender exatamente algumas situações, algumas coisas importantes que têm a ver com o desvendar, que têm a ver com a revelação de Deus diante da humanidade. Amém? Amém. Então, nós temos na revelação, pressupões dentro da revelação, 3 fatores. E esses 3 fatores nós temos. Estaremos aqui a trazer alguns versículos bíblicos para que você possa entender exatamente como que este processo decorre, como que este processo está a andar, como que este processo está dando a sua continuidade até o dia de hoje. Aleluia. Então nós temos aqui o primeiro fato da revelação, que tem a ver que Deus, ele existe. Amém? Amém. Esse é o primeiro fato, que Deus, ele existe. O segundo passo, que Deus pode ser conhecido. O terceiro passo, que Deus comunica-se com o homem. Então nós estamos a ver que Deus existe, Deus pode ser conhecido e Deus, ele comunica com o ser humano. Então provavelmente você possa me perguntar como que isso poderá acontecer. E onde
nós queremos trazer esses pequenos detalhes que vão encaixar nesse pequeno ensino que eu estou a tentar trazer. Então, o primeiro detalhe aqui que nós vamos trazer vai abranger um pouco o que nós chamamos da revelação